Olá, sejam bem-vindos ao Talma, ao vídeo debate do Talma. O Talma é um projeto de extensão do curso de Filosofia, localizado na Universidade Federal Fluminense, coordenado pela professora Alice Bittencourt Haddad. O projeto tem como seu objetivo principal fomentar a produção discente, a partir da revista online para a publicação de artigos, relatos de experiência de bolsistas de extensão, extratos de TCC, além do presente vídeo debate de alunos regressos do curso de Filosofia. Me chamo Matheus Miller, sou discente do curso de Filosofia e sou bolsista nesse projeto de extensão. Vou apresentar o seguinte vídeo debate com a Andréia Valadão. A Andréia também é graduanda do curso de Filosofia e é integrante do projeto de extensão. Hoje teremos o privilégio de estrear o nosso primeiro vídeo debate com a nossa colega Rebeca Martins. Obrigada. Rebeca é bacharel e licenciada em Filosofia pela UF, graduanda em Antropologia na mesma universidade, mestre em Ética e Filosofia Política pela UFOP, tendo recebido o prêmio Filósofo de Dissertação de Destaque Acadêmico 2024 pela ANPOF e pela Rede Brasileira de Mulheres Filósofas. Atualmente, faz doutorado na mesma linha em universidade, dando continuidade à sua pesquisa sobre Epicuro. Também é técnica em cozinha profissional pelo Instituto Gastronômico das Américas, o IGA, e Permacultura, formado pelo Instituto de Permacultura e Ecovillage da Mata Atlântica, IPEMA. Rebeca, muito obrigada por ter aceitado o convite. Obrigada a vocês pela idealização do projeto e também por colocar a mão na massa e fazer esses vídeos debates acontecerem, né? Vocês e a professora, em especial a professora Alice também. Então, para começar, a gente queria que você comentasse como foi seu ingresso aqui na filosofia, aqui no curso de filosofia da UF, e quais foram suas primeiras impressões e os desafios quando você entrou na faculdade. Sim. Bom, eu acho que o ingresso na UF, ele começa a se construir muito em oposição ao que eu tinha experimentado antes da UF. Eu passei por uma universidade privada em que eu fiquei nela durante um mês. E nela, sim, eu topei com diversos desafios, também porque não tinha muita, eu acho que, concordância, assim, entre aquilo que eu estava planejando e aquilo que eu idealizava pessoalmente, né? Eu enfrentava dificuldades com relação a pôr adiante essa graduação. Primeiro porque acontecia numa faculdade no Rio, e eu sou de São Gonçalo, nasci e vivo em São Gonçalo até hoje. Então, assim, eu tinha no mínimo pelo menos 2 horas de distância para chegar até a faculdade. Além de, no fundo, saber que a minha família não ia conseguir sustentar financeiramente esse projeto de uma graduação numa faculdade privada. E também porque, no fundo, eu não encontrava uma verdadeira realização no curso que eu tinha ingressado, que era contabilidade. Então, essa experiência durou exatos um mês, até que eu rompi com isso e entrei no curso técnico de cozinha. E foi mais ou menos no final desse curso, no final de 2015, que eu entrei na UF. A escolha por filosofia foi uma escolha muito, na verdade, sem fundamento, assim. Eu tinha um desejo muito grande de entrar na universidade pública e conhecê-la. E eu resolvi escolher por um curso que poderia ser minimamente benéfico para mim e que comportasse a nota que eu tinha tirado no Enem, né? Então foi uma coisa mesmo, vamos dizer assim, no chute, né? Uma certa tentativa e erro. Quando eu entro na UF, eu entro no semestre de 2015.2, num contexto pós-greve, uma greve longa que a UF tinha passado, né? Eu entro, na verdade, entre a quarta ou quinta chamada, então as aulas já tinham iniciado quando eu entrei na UF, porque a minha nota de fato era muito baixa, né? E assim que eu entrei, a primeira sensação que eu tive foi de um extremo acolhimento. Apesar de eu ter entrado atrasada em relação à minha turma, porque eu entrei então com uma semana já com uma semana de aula corrida, né?
Eu encontrei uma amiga, também de São Gonçalo, que a gente tinha feito, sei lá, 1 ou 2 semestres de curso de inglês na minha turma. E, bom, o acolhimento começa por aí, né, de alguém da turma me recepcionando e, portanto, me apresentando outros alunos e outras pessoas. Mas eu também me encantei, talvez, ou enfim, o acolhimento também passa aí pelo acesso à UF, que era muito mais simples e fácil do que a outra faculdade que eu tinha experimentado no Rio. E por um certo encantamento também com o espaço da UF, né? com que é essa faculdade, em especial o campus do Gragoatá. Eu pensei numa espécie de retrospectiva que, na verdade, eu tive e precisei atribuir a minha experiência aqui para entender mais ou menos como foi isso, né? Eu acho que, inicialmente, nesse primeiro momento, a graduação em filosofia era uma espécie de aposta, né? Isso que eu disse para vocês, né? Eu quero encarar a universidade pública e vai ser por aí. Depois, essa aposta é imbuída de um certo encanto pela faculdade e pela faculdade espaço e pela faculdade curso, né? Primeiro do ponto de vista teórico, porque eu sempre achei que o espaço do campus de Gragoatá se construía, apesar de fazer parte da cidade, se construía em oposição à cidade, né? Existe um teórico da Escola de Chicago, o Esa Park, que ele fala que os espaços comunitários eles se constituem por diferentes zonas de moral, por diferentes regiões morais, né? Então, acho que o campus do Gragoatá, ou a universidade pública como um todo, a UF, ela é até hoje um ponto divergente, ou pelo menos que diverge da moral que predomina na cidade, né? E aqui você encontra uma outra região, um outro campo, onde determinados debates e uma determinada organização política e pública diferente da cidade se organiza, né? Se estrutura, digamos assim. Então, eu acho que isso talvez foi a primeira coisa que me chocou, né? O fato da gente estar a 1.000 metros de distância da cidade já era o suficiente para experimentar um lugar completamente distinto, né? Do ponto de vista paisagístico, também foi um espaço que me encantou, porque a paisagem da UF se forma assim, né? Com essa quantidade variada de prédios que não são tão altos, né? Tem no máximo 5 andares, o que eu acho que faz total diferença, né? Para que a gente possa contemplar a paisagem de outras formas. Você tem um campus cujo jardim é completamente fecundo, e uma das margens desse jardim é propriamente a orla, né? A vista da Baía de Guanabara e a cidade do Rio de Janeiro. Então, de um lado, você tem um jardim que tem um pomar rico, né? Você encontra mais de 10 espécies frutíferas só nesse campus, mangueira, pitanga, pinha, espécies de plantas alimentícias não convencionais também, como cacau selvagem, costela de Adão, ervas como espada de São Jorge, colônia. Tudo isso, numa perspectiva jardínia, começou a me envolver, né? Então, de um lado você tinha esse jardim, pomar, de um outro lado você tinha a delimitação da Baía de Guanabara, né? Então, para dizer que eu acho que a UF, como um todo, foi se construindo como um cenário muito envolvente, né? E mais para frente, talvez assim no 4º período do curso, eu começo talvez a me desprender um pouco dessas ligações, vamos dizer assim, mais românticas, né? E começo a pensar, de fato, no porquê eu estou fazendo filosofia e especificamente para que serve filosofia, né? Então, eu lembro, anotei um trecho de uma obra do professor Celso e Luiz, daqui do
do departamento, que tem um título Pra que Filosofia?, onde eles falam que nós que nos envolvemos com filosofia queremos primeiro saber para que serve a filosofia, seja lá o que ela for, né? Então, antes de perguntar o que é filosofia, a gente pergunta sobre a utilidade dela. E queremos saber, sobretudo, se ela paga e em que moeda ela paga. Então, acho que eu fui tomada, talvez, pela essa preocupação na metade do curso, quando eu me questionei se eu me manteria ou não nele, né? E isso acabou coincidindo com as minhas primeiras experiências de trabalho de pesquisa, né? Com a monitoria e com as iniciações científicas. O que fez, então, eu permanecer no curso. Conforme eu ia vendo que essa era uma possibilidade. Além disso, dessa retrospectiva assim, pessoal, né, outras coisas foram muito importantes para mim, assim, quando eu entrei nesse espaço, né? Eu percebi que o capital cultural que eu tinha até então era completamente distinto daquele capital cultural que reinava na universidade, seja numa perspectiva geral, né, a universidade como um todo, ou na perspectiva filosófica, né, dos conteúdos, textos, autores e referências manipuladas pelos nossos professores em sala de aula, né? Tudo era, na verdade, uma grande novidade para mim. Então, foi aqui que eu conheci, por exemplo, o Graciliano Ramos, o poeta Augusto dos Anjos, a poetisa Sofia de Mello. Foi aqui que eu ouvi falar sobre os primeiros textos. Foi aqui que eu tive contato com os primeiros textos de filosofia, porque filosofia ainda era uma disciplina que eu não me envolvia tanto na época da escola. Na verdade, eu nunca tive uma relação muito positiva com o estudo. Eu estudava mais por necessidade do que por vontade e prazer, né? Então, no contexto da universidade, eu pude reverter essa lógica, né? E começar a me envolver com algo que fundamentalmente me interessava. Na verdade, o envolvimento com a filosofia recuperou uma certa nostalgia da escola, porque talvez se eu tivesse estabelecido uma relação mais positiva com o conhecimento, eu com certeza teria aproveitado mais e melhor a minha experiência no ensino fundamental e médio, né? Então, eu começo a conhecer a história da filosofia, começo a conhecer as tradições de interpretação, começo a conhecer as obras canônicas e me encanto também pelo nosso departamento, né? Apesar do departamento, naquela época, ser majoritariamente formado por professores homens, havia ali, em 2015, 22 professores ativos, entre eles, 2 eram professoras mulheres, né? Isso dá um pouco menos de 10%, vamos dizer assim, do programa, do departamento, né? Mas depois isso começa a mudar. 3 anos depois a gente tem a professora Mariana. Não, desculpa. As 2 professoras que já estavam no departamento eram justamente a Mariana e a Tereza, né? 3 anos depois entra a Alice e a Júlia. Então isso cresce, mas coincide justamente no momento em que eu já estou saindo, né? Mas o mais importante disso é que, naturalmente, a gente se apega a alguns professores mais do que outros em razão das disciplinas e dos assuntos que eles abordam, né? Então, já nesse início, eu me envolvi inteiramente no primeiro período com a filosofia da natureza e a filosofia grega, por causa do professor Fernando Muniz, que deu aula aqui e saiu 1 ano depois, se eu não me engano. Depois, eu me envolvi também continuando ainda nessa área de filosofia antiga e grega, eu conheci os professores helenistas Belintani e Celso. Celso depois vem a ser o meu orientador de monografia, né? Também na área de antiga e contemporânea, eu me encanto pelas aulas do Alexandre e da Teresa, e também um pouco ali de filosofia moderna com o falecido professor Fernando Ribeiro, que eu ainda tive o prazer de frequentar as aulas, e, sobretudo, o professor Tourinho, né? Então, isso, acho que depois do 5º período, né, a relação com a filosofia começou, na verdade, a ser orientada pela minha relação com os temas das disciplinas ofertadas, né? Para dizer que eu acho que, de modo geral, a gente tem um departamento que, no fundo, está preocupado em vulgarizar a filosofia de uma forma séria
e acessível, né? E acho que eu pude ter esse tipo de experiência e absorver dela, talvez, os melhores sintomas, vamos dizer assim, né? As melhores consequências. Que bom, né, Rebeca, que você teve um certo trauma, né, com a filosofia. Super. E graças a isso a gente pode acompanhar o seu trabalho hoje, né, o desenvolvimento do seu trabalho. Você comentou sobre algumas políticas de permanência, né, como a monitoria e a bolsa de iniciação científica. De que modo elas contribuíram para o seu percurso e desenvolvimento na academia? Eu já poderia dizer que, assim, certamente a minha permanência e o envolvimento pensando numa linha contínua com a filosofia, dependeu da minha ligação a esses projetos de pesquisa e de docência, né, como é o da monitoria. Eu começo com um projeto de monitoria, na verdade, no 4º período, justamente por um grande envolvimento com uma disciplina que eu deveria, na verdade, uma disciplina que eu adiantei no 2º período, mas que era uma disciplina de 3º período, Epistemologia 1, onde eu conheci o professor Tourinho. Nós estudamos ali o pensamento moderno e 2 métodos de explicação para a aquisição do conhecimento, o racionalista e o empirista, lendo os autores como Hume, Descartes e Bacon também. Tive uma performance muito positiva, tinha um prazer muito grande em ler a bibliografia do curso, em especial Descartes, por causa sobretudo as meditações e as cartas dele para a princesa Isabel de Boêmia, que eram cartas e era também um texto, as meditações, acessível, sabe, com uma linguagem formal, claro, mas de fácil compreensão, né? E eu acho que, sobretudo por causa disso, eu acabei me envolvendo efetivamente com esses autores. E, inclusive, a ponto de pensar que esse seria o meu tema, que talvez Descartes seria o filósofo, né, central para a escolha, e definidor para a escolha do meu tema de estudos da monografia. Então, logo depois dessa disciplina, abriu o processo seletivo de monitoria. Eu estava nesse período de, vamos dizer assim, crise, né, de saber se eu permaneceria ou não no curso. E acho que entrar no processo, passar por esse processo, ter também uma espécie de reconhecimento pessoal, de saber que eu podia comprovar aquele conhecimento que eu tinha adquirido no último período e usar dele materialmente, efetivamente, para me sustentar financeiramente e me desenvolver didaticamente, foi incrível, né? Eu ainda estava fazendo esse processo seletivo com uma grande amiga, então as duas conseguiram passar na seleção e nós duas assumimos a monitoria dessas disciplinas obrigatórias, que eram disciplinas obrigatórias do 2º período, se eu não me engano. Foi interessante também porque depois disso teve uma espécie de boom, assim. Eu acabei me envolvendo com a rede Emancipa, que é uma rede de educação popular. Comecei a dar aula de filosofia como professora voluntariada para o pré-vestibular, perto da minha casa, num bairro vizinho ao meu, em São Gonçalo. E dentro dessa rede eu conheci outros professores e consegui uma vaga, e aí sim uma vaga efetiva, como professora de filosofia numa escola no centro de São Gonçalo, o Educandário Cecília Meirelles, onde eu pude dar aula de filosofia para crianças do ensino fundamental 1, mais ou menos dos 6 aos 10 anos de idade. Então, foi de fato assim, uma grande experiência em docência, né? Essa entrada no trabalho de monitoria e esses vínculos com o pré-vestibular e com a escola, né? A primeira experiência de iniciação científica vem depois, um pouco depois. Eu começo a estudar Nietzsche com a professora Teresa, um pouco influenciada pela pesquisa de uma amiga também minha, que já trabalhava com a Teresa.
e também por uma disciplina que eu tinha feito com a professora sobre Nietzsche, em especial sobre o Assim Falou Zaratustra. Foi o que a gente estudou nessa disciplina. A gente, bom, eu não sei, essa experiência, na verdade, foi bem desafiadora para mim no que diz respeito à leitura de textos e à produção de resultados da pesquisa, né? E, portanto, a produção de fichamentos e uma síntese desses fichamentos. Primeiro porque, diferente da monitoria, eu estava lendo muito mais os comentadores e intérpretes de Nietzsche do que Nietzsche propriamente. E isso foi um pouco desafiador, porque naturalmente cada área tem a sua própria linguagem, o seu próprio vocabulário, e como até então eu vinha me envolvendo com filosofia antiga e sobretudo com filosofia moderna, esse avanço eu acho que me pegou um pouco de surpresa. Foi desafiador também do ponto de vista pessoal, né? Justamente para aprender ou tentar entender o que é o processo de pesquisa e como eu obtenho resultados das minhas leituras e das minhas interpretações também. Ou enfim, quer dizer, antes, mais importante do que interpretar algo, entender as interpretações existentes. Eu acho que esses foram dois dos grandes desafios. E acho que essa experiência foi marcada sobretudo por isso. Eu lembro de quando chegou o período da semana acadêmica, né, que eu tive que mostrar a síntese dos resultados. Eu estava tão insegura daquilo que eu tinha produzido que eu lembro que a banca me fez uma pergunta em que eu sabia a resposta, sobretudo porque nessa época uma das coisas que mais me ajudou foi uma disciplina que eu fiz com o professor Vladimir, onde aí sim a gente leu O Nascimento da Tragédia e debateu sobre os princípios apolíneo e dionisíaco em Nietzsche. E o amparo que eu não consegui encontrar na minha relação com os textos primários, né, que eram os textos dos autores que falavam sobre Nietzsche, eu encontrava nessa disciplina, né? Porque eu acho que sim, eu estava talvez muito mais pro lado da docência do que da pesquisa. Não que eu acho que essas coisas se diferenciem, né? Mas você pode ter uma ação mais direcionada a um do que a outro, né? Então eu lembro que justamente nessa banca ali da apresentação da semana acadêmica, um dos membros me fez uma pergunta, e era uma pergunta objetiva que eu tinha que depois responder sim ou não, justificar a minha resposta. E eu respondi errado, e ainda justifiquei o meu erro. E 5 minutos depois, assim que eu saí ali da frente, né, porque também foi a minha primeira apresentação pública, até então eu só tinha apresentado seminários em sala de aula, né, então ali foi uma apresentação para um público diferente e sobretudo erudito, né, porque na verdade a plateia eram os professores e os seus respectivos orientandos, né, de iniciação científica, então tinha toda aquela tensão, né. E isso, 5 minutos depois eu percebi que eu tinha falado a maior bobagem do mundo. Mas digo isso para mostrar o quanto que o nervosismo interfere na nossa relação com o conhecimento, né? E com a produção dele em determinados momentos, sabe? E aí, depois de passar por essa iniciação científica, vem o meu segundo e último trabalho de pesquisa dentro da graduação em filosofia, que já estava dentro da égide, assim, da monografia, né? Na verdade, em algum momento, eu já ali, trabalhando com Nietzsche, eu rompo com a ideia de fazer de Descartes um tema de monografia. Já tenho contato com a permacultura, que a gente vai poder falar melhor em algum momento, né? E retorno ao meu interesse em filosofia antiga e, sobretudo, filosofia da natureza, né? Ou melhor, talvez, né, o tema da natureza entre os antigos. E ali eu já começo a ter também uma espécie de interesse pelo período helenístico, que, dentro das disciplinas que eu fiz na graduação, era mais mencionado do que tratado, né?
Até que então, no início de 2018, eu faço uma disciplina de Filosofia da Natureza 1 com o Celso, em que ele trabalha a obra De Rerum Natura de Lucrécio, que foi um epicurista já da, vamos dizer assim, da terceira geração de epicuristas, um epicurista romano, que já se diferencia da primeira geração, aquela grega, né, ateniense. E ali eu consigo ter um contato maior com o que é o epicurismo, um pouco já assim curiosa em saber as diferenças entre o epicurismo e o estoicismo, porque o interesse pela filosofia helenística em si vinha de um ideário, de uma máxima que ficou muito presente assim na minha vida, que era, olha, a partir do período helenístico, o foco da filosofia recai quase que completamente para dentro de si mesmo. Quer dizer, a filosofia não se constrói mais circunscrita à polis, né? Ao espaço público, quer dizer, sobretudo por causa do desmonte desse espaço público, né? Com a morte de Alexandre o Grande. E aí eu queria saber, enfim, como que essas diferentes filosofias e escolas do período helenístico, como a cínica, a estoica, a cirenaica, a epicurista, se diferenciavam entre si. E nessa disciplina a gente conseguiu, acho que o Celso conseguiu estabelecer isso muito bem, de modo que eu me reconheci muito mais, quer dizer, eu reconheci que meu interesse estava muito mais na filosofia epicurista do que estoica. E vi ali no Celso alguém que poderia me instruir nesses estudos, né? Então, assim que acaba a disciplina, eu digo para ele que tenho esse interesse em continuar trabalhando com ele esse tema e pergunto, né, se ele aceitaria ser ou não o meu orientador de monografia. Ali a gente já começa a discutir textos, sobretudo um texto de um pesquisador chamado Pierre-Marie Morel, onde ele estuda o conceito de comunidades humanas, porque já ali também eu começo a ter interesse, sobretudo no jardim, no fato de que essa grande distinção entre a filosofia epicurista e estoica, né? O estoico permanece na praça pública, permanece na ágora, na cidade, enquanto que o epicurista tem a necessidade de sair dela, de ir em direção às margens, né? Então eu queria entender o que provocava esse movimento, né? Por isso eu paro nesse artigo do Pierre-Marie Morel sobre as comunidades humanas, em que ele tenta explicar talvez os agregados humanos, vamos dizer assim, enquanto uma terminologia ética, em comparação aos conglomerados atômicos, um elemento propriamente físico, quer dizer, um elemento que faz parte da física atomista de Epicuro. Com isso, eu já estou envolvida no trabalho de monografia e surge a possibilidade de iniciar uma iniciação científica com o Celso, e, sobretudo, a possibilidade de ser financiada enquanto eu termino a minha pesquisa, né? Enquanto eu realizo e termino a minha pesquisa. Então, o Celso consegue uma vaga dentro do grupo de pesquisa dele e me insere como bolsista FAPERJ, né? E aí começa, então, talvez mais efetivamente, o nosso trabalho de orientação. E ele sempre como essa figura preocupada em ter bolsistas que estão recebendo para trabalhar. Um pouco por entender que isso faz a completa diferença no que diz respeito à dedicação, né, de nós para com a pesquisa. Isso foi muito importante, porque o início do meu TCC coincidiu também com o início da pandemia, né? Então, eu lembro que na época da pandemia eu ainda consegui o auxílio financeiro, então uma renda completava a outra, né? O auxílio financeiro e o trabalho de pesquisa, né? De modo que eu fui uma das poucas pessoas que teve o privilégio de continuar o seu trabalho, mesmo quando as coisas pareciam estar arruinadas, e estavam, né? Em determinados aspectos. Bom, enfim, essa experiência de iniciação científica fez toda a diferença do ponto de vista da formação e, sobretudo, da conclusão do curso.
do ponto de vista financeiro também, e incidiu diretamente no trabalho de pesquisa, né? Sei lá, pela primeira vez eu estruturo um projeto, né? E sou autora dele. Pela primeira vez eu leio, com o auxílio do meu orientador, textos de bibliografia estrangeira, né? E assim a gente começa a desenhar o que depois vem a ser o trabalho de TCC, né? O resultado do trabalho de TCC. Vou aproveitar um pouquinho esse seu gancho, que você falou da natureza dos antigos, do epicurismo. Eu queria que você também falasse um pouquinho a importância de Diógenes Laércio para o estudo sobre a filosofia epicurista e a defesa da doxografia enquanto uma metodologia de pesquisa. A obra de Diógenes Laércio, a gente já tem contato, assim, quer dizer, você começa a estudar filosofia antiga, é impossível não topar com essa obra em algum momento, né? Apesar de não ser a primeira referência para os filósofos clássicos, como Sócrates, Platão e Aristóteles, é uma grande referência para os filósofos pré-socráticos e também para o período helenístico, né? Então, eu acho que começo a ter contato com essa obra em disciplinas do Marcos Reis, do professor Belintani. O Marcos Reis, infelizmente, eu só tive uma disciplina com ele na época da graduação, que já foi no final dela, quando eu já tinha definido o meu tema de TCC, mas que foi ótima, onde a gente estudou a cosmologia estoica, né? E usamos em demasiado a obra do Diógenes, né? Mas, assim, conforme... eu sei também que a própria Alice usa muito dessa obra nos cursos, porque tanto a Alice quanto o Marcos, eles deram cursos de filosofia antiga em que abordavam as escolas helenísticas, né? E portanto, usavam da obra de Diógenes quase que de uma forma histórica, né? Também de uma forma histórica e conceitual. Mas eu acabo usando do Diógenes como a minha grande bibliografia primária, porque o meu interesse pelo tema da filosofia como modo de vida, ou como eu ouvi uma professora recentemente falando, a professora Carolina, a filosofia gestual, né, que é feita que se estrutura por gestos e práticas, portanto, o próprio debate da filosofia como modo de vida incitado por Hadot e também Foucault começa a se tornar um ponto essencial nos meus estudos. E nesse sentido, a obra de Diógenes acaba sendo talvez um prato cheio para quem quer trabalhar esses temas, né? Primeiro, existe quando você fala em filosofia como modo de vida, existe pelo menos, vamos dizer assim, duas grandes vertentes, né? Aquela de Hadot e aquela de Foucault. E Hadot, de alguma forma, se opõe ao que o Foucault propõe, né? Porque quando o Foucault pensa, de alguma forma, a natureza humana, ele pensa a nível de... Ele pensa a natureza humana como uma coisa talvez flexível e maleável, né? Como se fosse possível pensar numa espécie de criação e invenção do humano na relação com a sua própria natureza, né? Enquanto isso, Hadot, um pouco mais alicerçado aos antigos e sobretudo aos filósofos helenísticos, pensa a relação do humano com a natureza numa dinâmica de reconhecimento e readaptação, né? Então não tem muito essa ênfase na criação, mas na compreensão de algo que existe, que já existe, que a gente precisa somente se reaproximar. Então, óbvio, eu parto mais para essa linha, né, de pensamento de Hadot e tento encontrar no texto biográfico e doxográfico a possibilidade de definir o que é um modo de vida epicurista, né? Então, apesar de, acho que, sei lá, esses professores que eu citei, eles foram muito importantes para me fazer entender que a obra de Diógenes é uma obra confiável,
efetiva, porque, por outro lado, existe também uma grande quantidade de pesquisadores que tomam a obra de Diógenes como um compilado de fofocas, né? Quando, na verdade, ele não é somente um historiador, mas, de fato, um doxógrafo, alguém que se deteve à opinião de determinados filósofos e registrou essas opiniões e registrou também as referências biográficas desses filósofos, de modo que a gente pode manipulá-las de uma forma também filosófica, para dizer que a biografia dos filósofos também é um conteúdo filosófico, né? Então, assumir isso e defender isso foi uma etapa muito importante da minha pesquisa, né? Para poder lidar, então, com essa bibliografia primária, que é o texto de Diógenes. Em especial, o que acontece com o livro 10, que é onde Diógenes, que é o último livro do Diógenes, e onde ele dedica o seu estudo, né, a sua compilação única e exclusivamente a Epicuro, é que existe ali uma espécie, eu diria assim, de miscelânea de referências, né? Na verdade, muitos filósofos, muitos historiadores e doxógrafos estão falando e estão por detrás do discurso do próprio Diógenes, né? Então, talvez a principal característica desse autor do século III depois de Cristo é que ele teve acesso a obras e textos filosóficos que não chegaram até nós. Então, ele cita, por exemplo, obras de epicuristas como Hermarco de Mitilene, fala pelo menos de 4 obras dele, obras que ele seguramente teve acesso e estavam conservadas no momento em que ele estava escrevendo. Algumas obras de Metrodoro de Lampsaco, pelo menos 10 obras que ele menciona. Fala também de outras obras que a gente não teve acesso, como do ex-epicurista Timócrates ou do platônico Heráclides. Fala do texto de outros biógrafos antigos, como Sótion de Alexandria e Diócles de Magnésia, ou mesmo de historiadores como Dionísio de Halicarnasso. Muitas dessas cidades hoje fazem parte da atual Turquia, mas o mais importante é que Diógenes teve contato com elas e as compilou também na sua própria obra biográfica, né? De modo que você tem acesso a diferentes autores a partir das referências que ele traz e dos textos que ele constrói, né? Além disso, foi ele que preservou a maior parte das obras que a gente tem de Epicuro, né? Então, um autor que está no século III depois de Cristo tem preservado 40 sentenças ou fragmentos de Epicuro e mais 3 cartas e um testamento, né, de Epicuro, um autor do século III antes de Cristo. Né? Esse papel de preservação é muito caro, porque Epicuro foi um filósofo muito fecundo. Diógenes chega a dizer que ele escreveu mais de 300 obras, e grande parte do que chegou até nós vem justamente pela preservação desse doxógrafo, né? Inclusive, ele traz trechos de cartas que não chegaram até nós na íntegra, né? Como cartas de Epicuro a mulheres epicuristas, como Temista e Leôntio. Por fim, o trabalho de Diógenes mostra que a biografia e a paisagem sob a qual uma filosofia se estrutura é também filosófica. E eu gosto de citar isso e mencionar sobretudo um autor, um antropólogo britânico chamado Tim Ingold, que eu tive contato com os textos dele recentemente. São textos ótimos, mas no meio disso eu li uma coisa muito curiosa, em que ele define a antropologia como uma filosofia com gente dentro, né? Que eu acho que talvez para qualquer filósofo seja um absurdo de definição, porque não existe filosofia sem gente. E quando a gente está falando de uma filosofia gestual, são as pessoas e as gentes envolvidas nessa filosofia que praticam os gestos que caracterizam aquela filosofia, e não só isso, os gestos que de alguma forma expressam os princípios filosóficos de uma determinada escola e, portanto, de um determinado mestre escola, né?
que fundou aquele pensamento em específico, que é justamente o que acontece com a filosofia de Epicuro. E é por isso que a biografia é um documento que, na minha pesquisa, faz parte da bibliografia primária. Isso não acontece em Platão, por exemplo, mas é muito comum entre os cínicos, no caso das anedotas, né? É importante tê-las como material filosófico, né? Com isso, eu acho que, encarando essa obra, um determinado tipo de método de pesquisa foi começando a se construir, né? Na graduação, a minha pergunta maior era por que essa escola epicurista precisava também ser uma comunidade, né? Quer dizer, por que os epicuristas da primeira geração precisaram viver essencialmente em comunidade, com outros epicuristas, né? Com pessoas que pensassem tal como eles. Depois, no mestrado, eu me pergunto como que o desenvolvimento da doutrina dependeu dessa reunião, dessa comunidade, né? E no doutorado, eu penso como que determinadas práticas que são derivadas dessa convivência entre os epicuristas podem contradizer determinados princípios éticos teóricos que foram perpetuados ali antes da própria convivência, né, efetiva dentro da comunidade. Porque os epicuristas já conviviam sobre outras configurações, né, antes de viverem no mesmo lugar, né. Para dizer que a relação com o texto de Diógenes, em especial com o livro 10, mostra que o epicurismo e, portanto, os registros do modo de vida jardíneo também têm o seu lugar nas raízes de uma filosofia da paisagem e de uma filosofia da performance na antiguidade. É bom